eles vão para as Ilhas Guadalupe. O radar mostra isso. Parte de lá, né? E as Ilhas Guadalupe são uma ilha que fica do lado do México. Não tem nada ali, mas eles entram e saem do mar toda hora ali naquela área. Aí você vê, será que tem uma base, alguma coisa ali? A gente começa a cambiar essa visão de extraterrestre para algo que pode estar aqui, o que é muito mais louco, né? Não teve um relato de que o radar pegou um objeto enorme por baixo do oceano, não sei se era nessa mesma região, mas, tipo, tinha relato desses objetos tic-tac indo para essa direção, e quando eles conseguiram interceptar o local onde eles estavam indo, tinha uma coisa muito maior, só que estava por baixo do mar. Sim, e borbulhava o oceano ainda. Isso, e borbulhava o oceano. E os tic-tacs iam pra dentro do que poderia ser uma base, até uma base móvel, né? Sim, sim. Porque a gente fica pensando muito base, uma caverna, mas pode ser uma nave que tá ali dentro e que funciona com uma base móvel justamente para dificultar que seja descoberta. Então a gente começa a mudar essa questão. E é muito mais louco isso, né? Você pensar que tem uma inteligência aqui, morando aqui, que talvez se estabeleceu aqui há milhões ou milhares de anos, talvez, e tá nos monitorando e tá no oceano e a gente não consegue. A gente conhece muito menos o oceano do que o espaço. Isso é fato. Então, assim, a gente não conhece o nosso oceano. Então, o melhor esconderijo seria, de fato, no oceano. No espaço tem um monte de telescópio, tem satélites, tem um monte de coisa monitorando, né? Os Estados Unidos têm que monitorar o espaço aéreo para não vir uma tecnologia, um míssil, uma arma de fora e cair lá. Se a gente conseguiu monitorar uma pedra que veio de fora do sistema solar, a gente viu ela entrando no sistema solar, saindo, mano, uma pedra. Sim. Sabe, a gente conseguiu monitorar isso. Então a gente veria qualquer coisa no espaço, vindo do espaço, né? E o sonar, que aí já é o radar do oceano, né? Eles pegam esses objetos a 10 vezes a velocidade do melhor submarino dos Estados Unidos. E objetos que estão voando ali a milhares de quilômetros por hora e que entram no oceano e que não causam uma desaceleração. Imagina, pegar um objeto e jogar no mar e não ter uma desaceleração. O que está acontecendo? Aí corrobora essa teoria de que eles usam uma bolha para se locomover. Porque tendo a bolha, você não se afeta com uma montanha, você não se afeta com o oceano, você não se afeta com o ar. Não tem atrito. É um campo de força, né? Uma coisa que ia proteger. Você está dando saltos ali no espaço. Você não está navegando de fato pelo espaço. Então é isso que corrobora. Então aí que acontece a quebra de tabu. Todo mundo começa a falar, começam os agentes de inteligência, começa a Harvard a pesquisar, a NASA depois de anos pesquisa. Eu trabalho na Petrobras, né? Há muitos anos, já há 12 anos. E eu jamais falaria nesse assunto se não tivesse essa quebra de tabu. Eu jamais estaria aqui falando para você se não tivesse tido essa quebra de tabu, porque de fato, anos atrás, ali anos 2000, até essa reportagem, era tudo coisa de maluco. E eu admiro muito os ufólogos porque eles são realmente os caras corajosos. Eles são os caras que deram a cara a tapa, né, de enfrentar todo esse preconceito ao longo dos anos, né, enfrentar e ter coragem de aparecer, colocar seus empregos em risco. Né? A gente sabe que tem perseguição às vezes que o pessoal fala, de militares e outras coisas. Então, admiro muito o pessoal que teve coragem lá. Hoje é muito fácil falar nesse assunto, né? Tá na moda, né, falar, né? Uma coisa que eu sempre falo é que esses caras têm muito a perder. O David Grush, o Luiz Elizondo, porque, por exemplo, ele foi lá naquela... eu esqueci onde ele foi lá, fez o juramento. Foi na Câmara dos Deputados. Isso, e ali ele poderia, se for comprovado que ele estivesse mentindo, ele poderia pagar uma multa absurda por estar falando aquelas coisas. O diferente agora, Vilela, é que no passado as pessoas pegavam uma câmera e falavam. Qual a validade desse discurso? Agora os caras estão indo no Congresso, nos comitês, brifando lá os senadores e deputados, vão numa audiência pública, você tem que levantar a mãozinha e jurar. E nos Estados Unidos isso é muito mais... levado a sério. Levar aqui é bagunça, né? Diga-se Bill Clinton, né? Exatamente. Então, essa é a diferença hoje em dia. O juramento e as audiências públicas estão acontecendo uma atrás da outra. Então, aí que houve a quebra e por isso que eu tô aqui com vocês falando com certeza. E aí tem o Boaventura, o Boaventura já esteve aqui, né? Várias vezes. Então, Antes eu queria mostrar uma outra foto muito contundente que a gente... Eu não sei se a gente deve mostrar ou não, o Kratos. ET de Varginha? Agora já? Melhor não, né? Melhor segurar um pouquinho. A gente teve acesso a uma foto do Sacani, realmente, com sempre corpo soube, de um ser que não é desse planeta. Que não é desse planeta. E a gente vai colocar daqui a pouco essa foto. Eu pedi pro Sacani se eu podia mostrar, ele falou, não mostra. Ele é meu amigo, mas a gente tá do lado da verdade. Sim, tem que falar a verdade aqui. Tem que falar a verdade, a gente tem que mostrar. Então desculpa, Sacani, mas vamos revelar toda a verdade hoje com essa foto que mandaram pra gente aí. Qual foto que a gente vai colocar agora? Olha o Boaventura aí. Novão, hein? Novinho. Ainda trabalhando no Banco do Brasil. Cheirando leite. Do Banco do Brasil lá. Quem são?
E aí tem o Joseph Prado, que é parceiro de pesquisa do Boaventura, que tá ali ao lado esquerdo dele. E tem um cara que tá com a cara tampada. E um outro cara que... Esses dois caras da ponta, eles são do ALSAP, que é esse programa de investigação que foi revelado por essa matéria do New York Times. E lá em 2008 eles vieram, 2009 vieram aqui no Brasil, em vários lugares, não foi só o Boaventura, teve pessoal no Ceará, os pesquisadores do Ceará. Eles foram a Brasília, falar com esse general, com o filho desse general que eu comentei aqui, que... E interessante é esse general Uchoa, que eu comentei pra vocês, que foi mostrado o vídeo pra ele. Ele ficou tão fascinado com o assunto que ele começou a pesquisar. Ele virou meio que um ufólogo também, pesquisando o assunto general. E ele ia numa fazenda de Alexânia, onde ele ficou sabendo pelos militares colegas dele, no Goiás, porque ele trabalhava em Brasília. E aí os militares falaram, olha, tá acontecendo fenômenos numa fazenda de Alexânia, chamada Rio do Ouro, fazenda Rio do Ouro, em Goiás. 200 km de Brasília. E aí lá aconteciam as naves, luzes, e o general testemunhou tudo isso, ele tem um livro falando sobre isso. E ele convidava todo mundo, ele convidava os militares, colegas dele, ele convidava jornalistas, ele convidava político. Imagina, um general super influente. Então, são fenômenos que tiveram várias pessoas notáveis na década de 60 com ele, observando esses fenômenos acontecendo. E uma das vezes desceu um fenômeno, uma nave luminosa. Eles faziam contatos por luz, por lanterna. A nave piscava, sim ou não. Tipo, Segundo o Showa, ele era capaz de ler o que eles estavam pensando. Então eles faziam uma pergunta mentalmente. E desceu a nave e ele quis se aproximar. Ele recebeu o positivo que sim, poderia se aproximar. Ele ficou a 15 metros da nave, com todo mundo olhando, esses caras todos. E ele pede pra entrar. E aí a nave fala que não. Entrar não, você vai ficar aqui. E eles testemunharam vários tipos de fenômenos, sejam orbes luminosos, sejam discos voadores mesmo. Algumas vezes eram névoas que vinham e dentro de uma névoa materializavam um objeto. E um general falando isso num livro, que eu recomendo a todo mundo aí. Olha aí, esse aí é o Moacir Uchoa. Ele levava o filho dele, né? Que era o Paulo, que também era militar e também virou general. O Paulo pequeno ia nessas vigílias com ele. O Paulo também cresceu nisso. E aí volta E por que eu tô falando isso? Volta lá na foto do Boaventura, que tem essa galera do programa. Só esses caras da ponta são do programa de investigação de jovens dos Estados Unidos lá em 2008. ATIP? Enfatizando, não vale a pena pesquisar isso, né? E os caras lá pesquisando. Visitaram o Boaventura porque eles queriam um pedaço de nave que o Boaventura tem de Ubatuba. Deve ter falado isso aqui. Ele tem um pedaço que foi dado por um militar. Que muita gente fala que ou é um pedaço de objeto ou é um subproduto da propulsão dele. Ele teria despejado aquilo. Talvez a nave não tenha caído, ele tenha